Boa tarde, turma. Hoje iniciaremos o módulo 4, Patricia at the Redwoods. Neste módulo, falaremos sobre plural of nouns, o plural dos substantivos, regulares e irregulares, os demonstrativos, como revisão, e as question words, what, why, where, when, how old, how far, how many, how much. Vamos iniciar com plural of nouns, plural dos substantivos. Regra geral diz que nós vamos acrescentar S ao substantivo. Exemplo, bedroom, bedrooms, guard, guards. Mas temos algumas exceções às regras, como os substantivos terminados em consoante mais Y, nós vamos retirar o Y e acrescentar IES. Como exemplo, temos family, consoante Y. Retiramos o Y e acrescentamos IES. Families, laundry, laundries. Já os substantivos terminados em CH, SH, S, X, Z e O, nós acrescentamos ES. Exemplo, Porsche, porches, address, addresses, potato, potatoes, box, boxes. Os substantivos com plural irregular é por causa que eles não acrescentam S. O seu plural é totalmente diferente. Por exemplo, temos man, man, woman, human, child, children, food, feet, person, people. Viram que não houve o acréscimo de S, IES, nem tampouco ES. Vejamos agora as question words. Quando nós usamos as question words? Vamos ver. What significa o que, qual. Vamos usar para perguntar sobre coisas. Exemplo, what's your name? Qual é o seu nome? What do you do? O que você faz? Why significa por quê. Nós vamos usar para fazer perguntas. Quando você responde, você vai usar o because. Exemplo, why are you late? Por que você está atrasado? Where? Onde? Usa-se para perguntar sobre o lugar. Exemplo, what is the book? Onde está o livro? When? Quando? Usa-se para perguntar sobre datas. Exemplo, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? How old? Vamos perguntar sobre idades. Exemplo, how old is Mary? Quantos anos tem Mary? How far? Significa quão longe, a que distância. Nós vamos usá-lo para perguntar sobre a distância ou extensão de alguma coisa ou lugar. Como exemplo, how far is your house from school? Que distância é a sua casa da escola? How many significa quantos, quantas. É usado para perguntar sobre quantidades com os substantivos contáveis. Exemplo, how many students are there in your classroom? Quantos alunos há na sua sala de aula? How much significa quanto, quanta. Ele é usado para perguntar sobre quantidade, mas com substantivos incontáveis, ou quando você quer perguntar sobre preço. Exemplo, how much sugar is there in your coffee? Quanto de açúcar há no seu café? How much is this book? Quanto custa este livro? Como nós já falamos sobre how many, how much, substantivos contáveis e incontáveis, vejamos eles agora. Countable and uncountable nouns. Os substantivos contáveis são aqueles que têm as duas formas, sua forma singular e plural. Nós conseguimos contá-los por unidades. Eu tenho one book, two books. Você consegue contar os books, os livros. Já os substantivos incontáveis só têm uma forma, o singular. Você não consegue contá-los por unidades, e sim através de recipientes.
Geralmente são os líquidos, os pós e os grãos. Por exemplo, coffee. Você consegue contar coffee somente por um container, ou seja, você diz a cup of coffee, uma xícara de café. Salt, sal, também não conseguimos contá-lo. Sugar, açúcar, também não consegue se contar por unidades. Você conta xícaras, você conta colheres. Exemplo, there is much sugar in my tea. Há muito açúcar no meu chá. Would you like a cup of coffee? Você gostaria de uma xícara de café? Bem, pessoal, aqui nós terminamos. Espero que vocês consigam entender e fazer os exercícios programados, ok? Goodbye.